Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos consagrar ao Espírito Santo, pedindo que Ele nos unja nesta série tão importante para dar sentido a todo o nosso patrimônio espiritual, de modo especial o nosso carisma. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei, nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda a liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela nossa própria salvação e santificação. Amém. Dei uma engasgada no fim, não é? Mas vamos, então, depois de manifestarmos o desejo do nosso coração ao Espírito Santo, que nenhuma fibra do meu corpo, da nossa alma e do nosso espírito se mova, senão pela ação dele em nós. Nós já falamos nos vídeos anteriores, no primeiro e no segundo, fizemos um comentário sobre o primeiro e segundo parágrafos do ponto número 1 da instrução 24, sobre o serviço da autoridade e a obediência na Igreja e, de modo especial, na nossa fraternidade. Hoje, então, estamos gravando neste dia 6 de setembro de 2018, a nossa reflexão, o nosso pensamento, a nossa formação, agora sobre o parágrafo 3º do ponto 1º. Nós vamos ler fracionando frases, porque, como eu já disse uma vez para vocês, os documentos oficiais da Igreja às vezes se tornam um pouco difíceis e um pouco também assim complicados à nossa compreensão, porque são frases muito extensas, muito compridas, e quando a gente chega no ponto final, esqueceu o que foi o começo, o que foi o fim. Então eu prefiro ir partindo as frases para tornar a nossa compreensão um pouquinho melhor. Então vamos ao parágrafo 3º do ponto 1º. Diz o nosso documento: também a comunidade religiosa encontra aqui o seu significado, comunhão de pessoas consagradas que professam em buscar e cumprir juntas a vontade de Deus. Comunidade de irmãos e irmãs com funções diversas, mas com o mesmo objetivo e a mesma paixão. Essa é a primeira frase deste parágrafo.
Eu já expliquei para vocês que a Igreja não tem ainda, canonicamente, nenhum documento, pelo menos que eu conheço, que diga respeito diretamente às associações públicas ou privadas de fiéis. Principalmente com relação à consagração laical. Então, nós vamos seguindo o que até agora a Igreja nos aconselha, nós vamos fazendo adaptações, pegando o que dá para pegar da vida consagrada, religiosa, e adaptando à vida laical. Então, este parágrafo começa usando essa expressão, comunidade religiosa, no sentido de congregações religiosas. Nós não somos congregação religiosa. Nós somos uma associação pública de fiéis, é uma comunidade laical. O caminho que nós estamos fazendo neste momento faz parte da nossa formação permanente, mas para a fraternidade laical missionária da comunidade católica Nova Aliança. Então, nós podemos também considerar e ler da seguinte forma esta frase. A nossa fraternidade tem um para quê, assim como as congregações religiosas, assim como qualquer outro tipo de associação de fiéis, que são obras de Deus, pelo menos espera-se que seja, tem um para quê de Deus. Né? Para que nós nos reunimos para esta formação? Para que nós desejamos ir para águas mais profundas? Como o próprio Evangelho do dia de hoje fala sobre Pedro recebendo a ordem de Jesus diante do fracasso daquela pescaria, e Jesus fala: Pedro, vai para águas mais profundas. Então, quem são os fraternos de Deus? São aqueles que querem um algo mais, acrescentar algo mais, viver a dinâmica da santificação do seu batismo de uma forma mais radical. Então, em que se constitui a nossa fraternidade? Aliás, as nossas fraternidades, uma já bem adiantada, que é a fraternidade laical missionária, e a fraternidade clerical, que, se eu não chegar a ver concretizada, eu pelo menos vislumbro nos meus sonhos. Então, em que consiste? Qual é o sentido? Qual é o para quê, a finalidade da nossa fraternidade dentro da nossa comunidade? Em comunhão com o pensamento da Igreja, nós queremos atingir este significado. É a comunhão de pessoas consagradas que professam buscar e cumprir juntas a vontade de Deus. Isso já está sendo dito desde o vídeo número 1. Nós somos um grupo de pessoas cujo centro do interesse de tudo aquilo que é e de tudo aquilo que faz é a vontade de Deus. É buscar, cumprir e
transmitir a vontade de Deus. Mas de que maneira se dá essa busca? Juntas, diz a igreja, juntas. E nisso está um grande desafio para nós, porque uma coisa é você buscar a vontade de Deus, por exemplo, para a sua vida pessoal. Quais os passos que Deus quer que eu dê para eu fazer melhor a vontade de Deus? Às vezes também nós estamos buscando a vontade de Deus a respeito da nossa família, do nosso emprego, do nosso serviço, da nossa profissão. Mas quando se trata desta opção, que nada mais é do que uma resposta ao chamado de Deus, quando se trata de buscar esta vontade de Deus na comunidade e na fraternidade, para a comunidade e para a minha vida na fraternidade, nós temos que fazer isso de uma forma conjunta. Nós temos que expressar isto em tudo aquilo que nós fazemos. Buscarmos juntas, numa comunhão de vida, embora não moremos juntos, mas há uma comunhão de intenção, há uma comunhão de ideais entre as pessoas que compõem este corpo, que é a fraternidade. Então, qual é o objetivo central? Sobre o que tudo que fazemos, tudo que decidimos, tudo que somos, qual é o ponto focal de tudo isso? Só pode ser unicamente a vontade de Deus. Este será o nosso único e mesmo objetivo. O mesmo objetivo para todos. Esta será a nossa única e mesma paixão. Isso daqui está no texto. A paixão por fazer a vontade de Deus. Isto é que dá sentido ao nosso carisma da obediência. A razão de ser de nossa fraternidade e de cada um de nós nela, cada um dos seus filhos, tem que ser a busca do agrado de Deus. Tem que ser um esforço conjunto, pessoal e comunitário, para agradarmos a Deus, fazendo em tudo a sua vontade. Eu sei que isso, para mim, pelo menos, não é fácil. Para vocês, acredito que também não seja fácil. Porque nós fomos manchados pelo pecado. Nós fomos desviados da lucidez, da luz, da vontade de Deus. Nós andamos como que a palpadelas, buscando o que realmente Deus quer de nós como todo e de cada um de nós no meio desse todo. Continuando um pouquinho essa frase, a segunda diz assim: por esta razão, isto é, por causa disso tudo que nós já falamos, enquanto todos na comunidade são chamados a buscar o que agrada a Deus e a obedecer-lhe, alguns são chamados a exercer, geralmente por um tempo determinado,
a tarefa particular de ser sinal de unidade e guia na busca conjunta e no cumprimento pessoal e comunitário da vontade de Deus. E este é o serviço da autoridade. Uma frase compridérrima, mas que nós podemos entender perfeitamente o pensamento da Igreja. Nas nossas comunidades, nas nossas missões, na Igreja como um todo, nas nossas fraternidades, todos nós somos chamados a buscar o que agrada a Deus e a fazer a vontade de Deus. Mas neste todo, neste povo chamado a vivenciar um empenho, um amor mais exigente dentro da comunidade, alguns, poucos, são chamados a exercer uma tarefa especial. Então, vejam, entre nós há uma diversidade de funções. Eu não gosto dessa palavra, função, aplicada à vida religiosa, à nossa vida laical. Quando se trata de uma linguagem eclesial, eu não gosto dessa linguagem função. Fulano tem a função de. Porque é desta palavra que vem a palavra funcionário. E nas nossas paróquias, nas nossas missões, nos nossos grupos de fraternidade, cada um tem a sua tarefa. Eu não gosto, cada um tem a sua função. Função para nós é missão. Cada um tem a sua missão. A missão de pregar, a missão de coordenar, a missão de administrar, a missão de cantar, a missão N coisas, de formar, né? De governar, missão. Isto é um envio. É Deus que me chama para o cumprimento de uma missão que é uma exigência, ao mesmo tempo, da organização comunitária de uma comunidade ou de uma fraternidade. Alguns, poucos, são chamados a exercer uma missão que tem dupla exigência. Esses que são chamados ao serviço da autoridade, olha, para não deixar dúvida, é o serviço daquele que foi escolhido por Deus para liderar, para ser o chefe, para chefiar, para encabeçar, para conduzir, num determinado tempo, aquele povo que Deus suscita no meio de nós. Como chamou Moisés, chamou Davi, chamou Abraão antes, chamou Isaac, Jacó, os patriarcas. Todos foram enviados por Deus, suscitados por Deus no meio do povo, para duas finalidades. Isso não é do Antigo Testamento apenas, mas é nosso, de hoje. Primeira missão particular da autoridade: ser um sinal de unidade, uma presença que unifica as vozes, as ideias, as aspirações e coloca tudo isso debaixo do discernimento para que Deus mostre a sua vontade e, através da autoridade, diga:
é por aqui o caminho. Então, a autoridade tem que ser uma pessoa agregativa, um dom especial. Às vezes ela nasce com esse dom, às vezes Deus capacita a pessoa para isso, de ser um elemento catalisador, às vezes até de forças opostas, que não é tão prejudicial à comunidade, mas pode vir a ser até uma coisa saudável. Porque todo mundo pensando igual, ninguém tem assim uma ideia, né? Ninguém traz uma ideia diferente, uma ideia sempre com o propósito e sempre com a intenção reta de expressar a vontade de Deus. Mas quem bate o martelo, quem dá a palavra final, é a autoridade. Primeira missão de uma autoridade: ser um ponto de convergência naquele grupo. E depois, a autoridade tem também, talvez eu vou ser repetitivo, gente, mas é uma pessoa, deve ser, né? Uma pessoa que se deixa conduzir, guiar e saiba fazer disso em conjunto, uma pessoa que saiba suscitar naqueles que ele comanda o desejo de buscarem juntos a vontade de Deus. Esta pessoa deve ser capaz, por graça de Deus, de suscitar no interior de cada membro da fraternidade este desejo pessoal e, ao mesmo tempo, comunitário, de busca e execução da vontade de Deus. É claro que estamos numa linha horizontal, embora falássemos da unção do Espírito Santo, que suscita esse tipo de missão, falamos da busca em conjunto da vontade de Deus, tudo isso. Mas toda esta argumentação tem um ponto comum. Tem um ponto em que isto tudo tem que estar amarrado. Um ponto que se chama Jesus Cristo. Nós temos 4 palavras que, enquanto eu preparava esta formação, vieram à minha mente. Então, eu gostaria agora de colocar para vocês, e não vou abrir a Sagrada Escritura, porque eu prefiro escrever aqui para evitar de eu ficar pondo lá e tirando. Então, vocês tomem nota, e quem quiser abrir a Bíblia agora, me acompanhe na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. O apóstolo diz assim: vivendo segundo a verdade, no amor, cresceremos sob todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. Toda a comunidade eclesial, aliás, todo grupo humano, tem uma cabeça. Tem alguém que chefia. É impossível um grupo social não ser liderado por alguém. Isso viraria uma anarquia. Agora, para nós, nossa realidade eclesial, esta cabeça humana há de estar de uma forma muito especial, em permanente
comunhão com a cabeça de tudo que é Jesus Cristo. Divino, humana, Jesus Cristo. Por quê? Porque é dele, de Jesus, que o corpo recebe coesão e harmonia. Querer fazer uma obra que é divina aos moldes de critérios humanos, não dá. Nós temos que pensar que somos humanos, que a coesão, a união e a harmonia entre os membros de uma sociedade civil é essencial para essa sociedade se desenvolver e crescer. Para nós, esta unidade e harmonização de forças, de capacidades, cresce, se desenvolve, se posiciona com cada vez mais autoridade, quanto mais estiverem essas forças unidas em Jesus Cristo. E como é que nós recebemos de Jesus esta coesão e harmonia? Pela comunhão que cada um tem com Jesus e com aquele que Jesus, que Deus colocou à frente do seu rebanho. Os pastores que Deus colocou à frente do seu rebanho. Então, as nossas relações, que Paulo chama de articulações, né? Todo, por exemplo, descendo no concreto da nossa comunidade e fraternidade, os nossos colegiados, por exemplo, eles têm que trabalhar articuladamente. As nossas missões têm que trabalhar articuladamente, unidos, harmonicamente unidos, cada um trazendo a própria contribuição da sua visão, através dos seus membros, visão do caminho, do patrimônio da nossa comunidade. E é assim que um corpo cresce, construindo-se no amor, diz Paulo, graças à ação devida de cada membro. Eu não vou querer pretender explorar a profundidade dessa palavra, que cada um depois vai pensar por sua conta. Quero agora abordar a segunda palavra de Deus, que fundamento que nós dissemos até agora. Está em Colossenses 2:19. Ele diz assim que o corpo de Cristo, amarrado em Cristo, portanto, toda a comunidade e toda a nossa fraternidade, nós somos providos e unidos através de articulações e ligamentos. Olha a linguagem bem fisiológica que Paulo usa. E crescemos como Deus faz crescer o seu corpo. Eu fiz agora a experiência, né, da cirurgia para colocar uma prótese no meu joelho. Cada sessão de fisioterapia, o fisioterapeuta explicava para mim, né, como é importante os ligamentos das terminações nervosas, e nem sei explicar direito o negócio, mas a importância dos ligamentos.
Quando o ligamento se rompe, aquele membro passa a não funcionar. E Paulo diz que o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a nossa comunidade, que está na nossa fraternidade, precisa se articular e se ligar através dos seus membros unificadamente. Tudo que divide seja banido entre nós. A terceira palavra está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 22 e 23. É aquela célebre palavra de Paulo, né? Que estava diante de uma comunidade esfacelada, dividida, porque uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E Paulo diz assim: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. O que isso tem a ver conosco? Tudo a ver. Não podemos perder esta visão de que cada membro da nossa fraternidade, cada grupo de fraternidade é de Cristo e Cristo é de Deus. E por sermos de Deus em Cristo Jesus, nós temos que caprichar muito na nossa vida pessoal, espiritual, na nossa vida comunitária. De que maneira? A resposta está na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Busquemos tenazmente, com todo o ardor do nosso coração, teimosamente. Busquemos tudo o que contribui para a paz e a edificação de uns pelos outros. Somos responsáveis pela construção do templo de Deus no outro. Nós somos responsáveis pela manutenção, pelo embelezamento do templo de Deus, não só em nós, mas no outro. Zelar para que o templo do Espírito Santo que somos nós não vá aos poucos se transformando numa casa de ladrões, onde o inimigo entra sorrateiramente, entra pelas beiradas e vai filtrando, vai infiltrando, aliás, vai minando os alicerces do templo, que também é a comunidade, que também é a fraternidade. Busquemos tenazmente tudo que contribui para a paz e a edificação uns dos outros. Esse trechinho faz parte de um ensinamento que Paulo está dando sobre os alimentos impuros e os alimentos que os judeus podiam comer e aqueles alimentos que os judeus não podiam comer. Mas eu peguei o versículo 20 e apliquei para a nossa reflexão. Paulo diz assim: por causa de alimento, não destruas a obra de Deus. É como se Paulo dissesse para eles e para nós: olha, por causa de ninharia, por causa de coisas secundárias, não vamos destruir o principal, que é a obra de Deus.
completando e terminando. Se todas as missões que recebemos de Deus, toda missão que cada um recebe de Deus, tem uma importância tremenda para a edificação do corpo de Cristo, dessa porção do corpo de Cristo que é a nossa fraternidade e a nossa comunidade, essa missão pessoal de cada um deve estar em consonância humano-divina com aquele que representa, torna presente com os seus irmãos o desejo de Jesus de que seu corpo fosse unido e conduzido na busca conjunta da vontade de Deus. Eu termino dizendo para vocês e pedindo a Deus que Ele complete em vocês este ensinamento. Eu confesso a vocês que eu fico um pouco tensa quando se trata de eu ter um caminho pré-estabelecido e não ter muita margem para divagar, para falar outras coisas. Isso, de um lado, é muito bom, porque não me deixa sair fora das margens, né? Mas, por outro lado, é uma responsabilidade muito grande, eu sei disso, de estar deixando para vocês esse patrimônio, né? Que é a reflexão da fundadora, que quer colocar fundamentos sólidos sobre essa grande graça que Deus nos confiou. Este carisma tão bonito, tão difícil e tão necessário para os nossos tempos. O da obediência incondicional e amorosa à Igreja. A sã doutrina da nossa fé. Deixo agora para vocês a tarefa, né, de aprofundar nessa semana. Sugiro que vocês escrevam um comentário pessoal ao ponto que mais tocou seu coração nesta formação, para partilhar na próxima semana com os fraternos, lembrando sempre que essa partilha deve ser de uma forma espontânea, sem precisar ler. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.